Warren Buffett não é apenas uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele provavelmente também é o bilionário com as menores despesas por aí. E ele sempre foi assim. Ele costuma gastar $3 no café da manhã no McDonald's. Se o mercado estiver em baixa, ele escolhe a opção mais barata. E ele ainda mora na mesma casa antiga que comprou por apenas $31.500 há mais de 60 anos. Ele até costumava dirigir um carro com uma placa que dizia Thrift, que significa econômico. No entanto, ao mesmo tempo, em 1989, a empresa de Warren Buffett gastou 6,7 milhões em um avião pessoal. Em 1952, ele comprou um curso de oratória do Dale Carnegie, isso mesmo, o autor de um dos melhores livros sobre comunicação, que acabou sendo bastante caro se falarmos em termos de custo de oportunidade, mas voltaremos a isso mais tarde. Também em 1952, Buffett gastou 6% do seu patrimônio líquido em um anel de noivado. Ele até chama a compra do anel de noivado de o melhor investimento que já fez. De qualquer forma, é claro que o oráculo de Omaha acha que às vezes o investidor deve estar disposto a pagar, mesmo fora do mercado de ações. Então, isso levanta a questão: o quão frugal deve ser um investidor? Neste vídeo, vamos reduzir o tema da gratificação adiada em 3 lições separadas. Por que a frugalidade? Aqui está como Warren Buffett define investimento. Investir é abdicar do consumo agora para ter a capacidade de consumir mais em uma data posterior. Buffett, que entendeu as maravilhas da capitalização cedo, sempre pensou que cada dólar hoje pode ser $10 algum dia. No caso de Buffett, isso provou ser uma suposição modesta, porque quando você pensa sobre a matemática disso, as despesas aumentam muito mais rápido. Considerando os retornos que Buffett obteve no mercado de ações ao longo dos anos, quanto você acha que aquele curso do Dale Carnegie que ele comprou aos 22 anos custaria hoje? Se ele tivesse investido o dinheiro em vez de gastar no curso, ele teria 291 milhões agora. Não, isso não é um erro de digitação. Isso é o poder dos juros compostos em sua máxima expressão, seja para o bem ou para o mal, dependendo de como você olha para isso. Pode ser um pouco agressivo esperar que você e eu tenhamos o mesmo tipo de retorno que o oráculo de Omaha teve, mas vamos supor que possamos fazer metade do que um jovem Buffett conseguiu realizar. Então, qual é o custo de oportunidade de comprar um carro quando você ainda está na casa dos 20 anos? Não estamos nem falando de um carro chamativo aqui, quero dizer basicamente um modelo popular. Se você tivesse investido o dinheiro, poderia ter comprado um carro muito mais sofisticado aos 30 anos. Aos 40, você poderia ter comprado uma casa inteira à vista. E quando você completasse 50 anos, já teria alcançado a liberdade financeira, se você não tivesse comprado aquele carro, é claro. A primeira regra de investimento de Warren Buffett é nunca perder dinheiro. Sua segunda regra é nunca esquecer da primeira regra. Gastar demais é uma maneira garantida de quebrar essa regra, sem nem mesmo cometer um erro no mercado de ações. Além disso, é uma maneira garantida de atrasar a data em que você alcançará a liberdade financeira. Mas o quão frugal? Então, os juros compostos e suas maravilhas são a razão pela qual é uma ótima ideia ser pelo menos um pouco frugal. A maioria dos investidores inteligentes entende isso, mas o quão frugal um investidor deve ser? Qual é a taxa de economia razoável? 10% da sua renda? 30%? Ou mais que isso? Isso obviamente se resume a escolhas pessoais, mas deixe-me ajudar a analisar sua própria situação dando algumas regras práticas de Warren Buffett. Lembre-se que qualquer real que você economizar pode se tornar R$10 mais tarde. A primeira regra prática, que foi sugerida antes, é que quanto mais jovem você é, maior o incentivo financeiro para ser frugal. Uma das razões pelas quais Warren Buffett é o investidor mais rico é porque ele começou muito cedo. Ele comprou sua primeira ação quando tinha apenas 11 anos e conseguiu ganhar e economizar muito dinheiro já na adolescência. Em segundo lugar, é uma escolha pessoal decidir quanto você valoriza uma determinada atividade. Afinal, quem pode dizer se é melhor adiar uma despesa para sua família, como uma viagem que todos irão aproveitar, para que aos 65 anos você possa ter uma casa de 4 milhões em vez de uma de 2 milhões? É você. No início do vídeo, vimos que Warren Buffett gastou 6% do seu patrimônio líquido em um anel de noivado em 1952 e chama isso de o melhor investimento da sua vida. Além disso, Buffett nunca falaria para você ser frugal ou defensivo ao fazer compras que trarão grandes retornos no futuro. Ele fez isso quando gastou 1% do seu patrimônio líquido em um curso de oratória do Dale Carnegie, que seria 291 milhões hoje.
se ele tivesse investido o dinheiro. Pode ser difícil imaginar hoje, mas Warren Buffett costumava ter muito medo de falar em público antigamente. Ele percebeu que isso iria atrasá-lo muito em sua busca pela riqueza. Então decidiu pagar para ajudá-lo a crescer como pessoa. Aposto que os $100 que ele pagou pelo curso estão no topo da sua lista de maiores investimentos de todos os tempos. E terceiro, pode-se argumentar que o quão frugal você deve ser depende de onde estamos no ciclo de mercado. E se você achar que tudo está extremamente barato, como em 2020 ou em 2015, você deve colocar cada centavo disponível em ações. Vamos pegar as situações no mercado de ações como exemplo. Se você pega o gráfico do Ibovespa, podemos analisar que se você fosse frugal e investisse em ações nos anos de 2009, 2016 e 2020, teria um lucro muito superior do que hoje, por exemplo. Claro, falar isso agora que essas situações já passaram é fácil, mas se você for um bom investidor, vai perceber que sempre que acontece uma crise, existem inúmeras oportunidades no mercado de ações. Na verdade, eu arrisco dizer que apenas em crises você pode ficar rico no curto prazo, talvez em 5 ou 10 anos com o mercado. Até quando frugal? Eu tenho tudo na vida que eu quero. É uma coisa muito simples. Se houver algo que o dinheiro possa comprar, eu sei que há coisas que o dinheiro não pode comprar, mas se houver algo que o dinheiro possa comprar e eu quisesse, eu faria isto esta tarde. Eu acho que a capacidade de Buffett de permanecer frugal, mesmo com as enormes somas de dinheiro que ele tem hoje, se resume a duas coisas. Sua percepção de seu próprio valor não é gerada através de uma atividade que consome dinheiro, e também ele não tem hobbies caros. Se você puder combinar essas duas coisas, terá muito mais facilidade em alcançar a liberdade financeira. Para um investidor inteligente, R$1 hoje vale vários reais em alguns anos. Economize mais quando você é jovem e também quando encontrar ótimos investimentos no mercado de ações. No entanto, algumas atividades fora do mercado são valiosas demais para ser pão duro com elas. Bom, meu nome é Felipe e espero que tenha gostado do vídeo. Nos vemos na próxima.